A crise política brasileira está ganhando contornos de crise de legitimidade do governo. Aqueles que são menos familiarizados com as regras e a cultura democráticas podem pensar que um governo, uma vez eleito, estaria legitimado pelos 4 anos. E isso está longe de ser verdade. Afinal, a legitimidade ela não se confunde com a legalidade do governo. O governo, evidentemente, ele é legal, ele foi reconhecido, houve uma disputa, não é, nas eleições de 2018. Mas o processo de legitimidade ele é conquistado diariamente, a depender das decisões tomadas e da forma como essas decisões são implementadas. E o governo tem dado elementos diários, às vezes mais do que uma vez por dia, em que o governo tem se comprometido e corroído as bases da sua legitimidade. Não é? Antes mesmo do início da epidemia no Brasil, a economia, que pode ser uma incapacidade de condução da economia, uma incapacidade de resolver os problemas econômicos, a economia já vinha mostrando problemas sérios, por exemplo, no crescente desemprego. Não é? Então, já ali, a população brasileira já reconhecia elementos da incapacidade governativa do governo eleito em 2018, do Bolsonaro. Né? Mas não é só isso. Né? Com o início do isolamento e com a chegada da epidemia no Brasil, né, o governo deu novos elementos que têm comprometido, portanto, a sua legitimidade. Né? Uma delas é justamente a sua incapacidade, a sua irresponsabilidade sanitária, né? Que tem sido divulgado no mundo inteiro, né? E começa a comprometer, portanto, e a ser questionado, né? Se o Brasil é um país merecedor de investimentos, é um país que merece crédito, se é um país que merece receber, se é capaz de receber turistas e assim por diante. Né? Mas na própria população brasileira, a população brasileira tem percebido que o governo, né, tem agido de forma irresponsável para garantir a vida dos brasileiros. Né? Então isso ajuda a comprometer a legitimidade. Além disso, né, o governo e o presidente e também os seus ministros, né, sobretudo os ministros militares, né, têm contribuído para a corrosão da legitimidade. Né? O presidente tem participado insistentemente de manifestações contrárias, não só contrárias, mas que propõem o fechamento do Congresso e do STF. Reduziu um pouco a crítica ao Congresso, uma vez que o presidente já começou a fazer acordos com ao chamado Centrão, um bloco de 220 deputados, de 9 partidos, que começaram, portanto, a assumir cargos importantes no governo federal, sobretudo aqueles com mais recursos de investimento. Né? Então, a relação do presidente com o Congresso melhora na medida em que ele passa entre aspas, a comprar, né, essa nova base parlamentar. Né? Por outro lado, o governo tem atentado com ações contra as decisões do Supremo Tribunal Federal. Né? E aquela visita ou marcha do presidente com ministros e empresários até o Supremo marca um ponto de virada, né, que demonstra claramente o desrespeito institucional. E não só desrespeito institucional, não foi só deselegância, foi uma afronta democrática a um outro poder. Né? Afinal de contas, ele chegou, sem avisar com muita antecedência, né? Se reuniram numa sala, né? O presidente não falava diretamente ao presidente do STF, né? E começou a gravar, a filmar aquela reunião ao vivo. Vocês imaginam o contrário, se chegasse um deputado numa reunião com o presidente da República e tomasse a atitude de liderar a reunião, né? E gravar toda a reunião e divulgá-la ao vivo. Né? Isso é uma afronta, isso é um desrespeito que nunca visto, a gente nunca ouviu falar que isso pudesse ter acontecido em nenhum país do mundo. Né? Então, nesse sentido, além disso, já se falou muito, né, que os militares, o exército, os generais, né, eles são respeitadores e são os garantidores da democracia no governo atual. Na verdade, tem sido muito ao contrário. O que a gente tem visto dos militares no governo é acompanhar e anuir com as ações que o presidente tem feito,
né? Na verdade, alguns tinham dois ministros militares ontem, né? Eles também têm se manifestado explicitamente contra as decisões do STF, né? Então, nesse sentido, a situação só se agrava. Ontem também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, manifestou estranhamente dizendo que o impeachment está fora da agenda, não haverá impeachment nos próximos anos. Ora, o impeachment, o fato dele aceitar, não é necessariamente a concordância do presidente da Câmara com o processo de impeachment, mas é reconhecer que existe o problema, né, e que o problema precisa ser discutido, né, e isso ele está se recusando. O que é curioso e muito, na verdade é muito estranho, né, qual é exatamente o motivo, né, do presidente da Câmara ter afirmado, né, para os dois emissários do governo que estiveram há 2 dias no Congresso, que eram os dois generais, 2 ministros do Planalto. Esses ministros disseram que eles não irão apoiar um golpe de Estado, o que é muito estranho, que ministros de Estado tenham que ficar manifestando esse tipo de coisa, né? Ao mesmo tempo, nessa mesma reunião, o Rodrigo Maia afirmou que não haverá impeachment, não haverá abertura de impeachment. Então, nesse sentido, não é improvável que esse questionamento, essa corrosão da legitimidade do Executivo, notadamente do Presidente da República, seja transposto também para a Câmara, não é? Ainda nós temos lá a oposição, nós temos partidos de oposição que têm tentado, não todos da oposição, têm tentado fazer com que esse processo seja aberto, não é? Então, nesse sentido, nós temos visto elementos cada vez crescentes e evidentes, né, que mostram que o presidente está fazendo muito pouco caso dessa perda de legitimidade que é visível. Todas as pesquisas de opinião dão conta justamente de que a aceitação do presidente vem caído de forma acelerada. Então, nesse sentido, não é, nós não sabemos qual será o desfecho, não é? Mas, a depender de como os ministros, sobretudo os ministros militares, e de como é que os deputados da Câmara estão respondendo, não me parece, até o momento, que esse desfecho venha a ser um desfecho democrático e satisfatório para a população brasileira, para a economia brasileira, para a vida dos brasileiros.